Semana passada nós vimos, no início do capítulo 3, como Paulo pediu para que os Gálatas voltassem à coerência, voltassem ao evangelho original ensinado pelo apóstolo. Eles estavam entrando em um universo judaico em que a lei era o que justificava o homem. Não só a lei, a gente fala a lei, parece que fica algo limitado somente aos 10 mandamentos, né? Mas é na verdade toda a Torá, não é? Que foi a revelação de Deus aos judeus, mas que fazia uma série de exigências para que a justificação se desse. O judeu tinha que guardar os mandamentos, se submeter à circuncisão, a todos os cerimoniais de purificação, a dieta judaica, a guarda do sábado. E o evangelho ensinado por Paulo já havia realmente levado os gentios, tanto gentios quanto judeus cristãos, a entenderem que a salvação, a justificação era somente pela fé, e a fé em Jesus, o Filho de Deus. Mas o que acontece na igreja dos Gálatas, antes de nós lermos este panorama rápido, é que haviam judeus convertidos ao cristianismo que estavam insistindo que os Gálatas, ou os cristãos que congregavam nessa região da Galácia, se submetessem a toda a guarda da Torá. Para eles, a justificação não era outra senão a sujeição a toda a tradição, a todos os costumes, a tudo que era concernente ao judaísmo do primeiro século. Paulo então vai chegar a chamar os Gálatas de insensatos no capítulo 3 e dizer que eles estavam enfeitiçados por uma teologia, por uma religião, por um discurso que não era o discurso original ensinado pelo apóstolo. Então Paulo vai conclamar os Gálatas a voltarem ao evangelho original. Por isso eu peço que você leia com atenção, mantenha a sua Bíblia aberta, porque o que nós vamos ver aqui é realmente uma exposição magnífica do que era o evangelho na compreensão do apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículo 15, diz assim: Irmãos meus, falo em termos humanos, um pacto entre homens, uma vez ratificado, ninguém invalida nem lhe faz nenhuma modificação. Portanto, a promessa foi feita a Abraão e a sua semente. Ele não lhe disse as tuas sementes, como se referindo a muitos, mas como a um, a tua semente, a qual é o Cristo. Isto, pois, digo, o pacto ratificado previamente por Deus no Cristo não pode ser anulado pela lei, a qual chegou 430 anos mais tarde, nem tampouco pode invalidar a promessa, porque se a herança é mediante a lei, então não seria mais mediante a promessa, mas Deus deu a Abraão mediante a promessa. Até o 18, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler todo o capítulo. Pois então, como falei no início, a insistência desses judeus cristãos aos cristãos gentios da Galácia, fazer aqui uma observação, para quem não está acompanhando a série desde o início, gentio é todo aquele que não era judeu. O judeu via qualquer um que não se convertesse ao judaísmo, e se converter ao judaísmo era se submeter a toda tradição judaica, né? Todas as exigências do Antigo Testamento, era tido como gentio, não é isso? Então esses judeus cristãos, judeus que haviam entendido que Jesus era o Messias, eles estavam insistindo nas igrejas da Galácia que esses cristãos gentios, que não tinha nada a ver com o judaísmo, eles deveriam se submeter, como falei, à guarda do sábado, porque os judeus guardavam o sábado, porque assim está em Deuteronômio, a circuncisão, porque os judeus eram
o povo da circuncisão, como está em Deuteronômio. A dieta judaica, a gente sabe que os judeus não comiam qualquer coisa, né? Eles não comiam, por exemplo, a carne suína, não comiam alguns tipos de aves, alguns tipos de peixes, era uma dieta bem restrita, né? E mais uma série de exigências que o Antigo Testamento faz para o povo judeu. Pois então, Paulo vai combater isso dizendo que esse não era o evangelho entregue por Jesus a ele, não é isso? Foi isso que nós lemos no capítulo 1. O evangelho que recebi, não recebi de homem algum, mas do próprio Jesus, não é isso? E esse evangelho ensinado por Jesus a Paulo é o evangelho pregado na região da Galácia. Então Paulo agora no capítulo 15 começa a fazer uma exposição mostrando que a fé em Cristo era a nova aliança, era aquilo que substituía a antiga aliança, era um novo pacto, era aquilo que justificava o homem e não a guarda de todo o cerimonial e de toda a Torá. Tendo dito isso, vamos ler versículo por versículo, porque eu vou dizer para vocês, Gálatas é realmente um livro magnífico, mas que exige atenção da gente, não é? Ele vai dizer assim no versículo 15, irmãos meus, falam em termos humanos, um pacto entre homens uma vez ratificado, ninguém o invalida, nem lhe faz alguma modificação. Pois então, Paulo já vem falando no início do 3 que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, assim como foi Abraão justificado pela fé, não é isso? Quem estava aqui domingo passado vai se lembrar que Gênesis capítulo 15 é onde Paulo realmente está ancorando o seu argumento e dizendo que Deus havia dito a Abraão que ele teria uma herança, não é? Que era a terra, que era na verdade a região de Israel, prometida por Deus a Abraão, e que também daria a Abraão uma família, uma descendência, uma semente tão grande como as estrelas do céu. Não é isso? Todo mundo se lembra? É a promessa de Deus a Abraão. Mas Abraão vai fazer uma indagação. Como pode ser isso se eu não tenho nenhum filho? Não é isso? Se Deus promete uma descendência a Abraão, uma família, não é? Como isso poderia se dar se Abraão realmente já era um idoso, um senhor, e não tinha filhos? Então, Deus vai realmente prometer a ele essa descendência e vai fazer um pacto com Abraão. Você vai ter sim uma descendência, apesar da impossibilidade. E por causa da fé de Abraão, ou da confiança de Abraão nessa promessa de Deus, mediante a impossibilidade dele ser pai, porque ele confia no que Deus estava falando, o texto vai dizer que isso foi creditado a Abraão como justiça, não é isso? Gênesis capítulo 15, versículo 6. E o que significa? Significa que para Deus Abraão era justo. Por quê? Porque ele confiou nas promessas de Deus. Então, antes de mais nada, vamos aqui definir fé nos termos paulinos. Fé não é um pensamento positivo, fé não é uma espécie de convicção no impossível. Fé, na verdade, é a fidelidade à promessa de Deus feita a Abraão. Essa é a fé abraâmica. Ele foi fiel, ele confiou naquilo que Deus havia prometido. E por ele ter essa confiança, essa convicção, essa fidelidade ao plano de Deus, Deus vai fazer dele justo. Isso é, Deus vai fazer uma aliança com ele. Agora Abraão é meu aliançado, não é? A gente sabe, por exemplo, que uma aliança, né, no casamento é uma aliança de duas partes, não é isso? O noivo põe a aliança na noiva e a noiva põe no noivo, fazem as suas promessas. E essas promessas, esse pacto, ele tem duas vias, não é? Os dois indivíduos estão comprometidos. Embora isso seja verdade no pacto de Deus com Abraão, mas interessante é que, se você for ler Gênesis, quando esse pacto é ratificado, e no mundo antigo era assim que era feito, os animais são partidos do meio, mortos e partidos no meio, e é depositado as partes do animal, um de cada lado, não é? E a pessoa passava no meio dos animais, para selar o pacto. E o que ela estava dizendo com isso?
se eu não cumprir a minha promessa, se eu não cumprir a minha parte do pacto, eu quero morrer como esses animais. Era assim que era feito o pacto no mundo antigo, não era uma aliancinha no dedo, né? Era uma coisa muito mais, eu diria, densa, não é? E aí Deus vai fazer esse pacto com Abraão. Abraão vai ser tomado por um sono, não é isso? Ele dorme, e os animais vão ser colocados, partidos no meio, e para nossa surpresa, um fogo passa entre os animais, como ali, representando Deus que sela a aliança. Mas Abraão não passa, porque a aliança ela é da responsabilidade de Deus, totalmente de Deus. É uma promessa feita por Deus que ele irá cumprir independente da performance de Abraão. Porque a gente sabe que Abraão cometeu muitos deslizes, não é? Porque a gente sabe que o povo de Israel cometeu muitos deslizes, mas o pacto, a aliança de Deus foi feita por Deus e ele se comprometeu a realmente cumprir o pacto, que era suscitar, levantar, gerir, né? Ou gerar uma família imensa, grandiosa para Abraão, que é chamado hoje da fé, não é isso? Hoje da fé como Abraão, que no primeiro século era entendido como Israel, genética, né? Os filhos de sangue de Abraão. Mas Paulo está mudando aqui o contexto, porque o discurso desses judeus que queria realmente que os cristãos se convertessem ao judaísmo, é uma maneira muito grosseira de dizer o que está acontecendo aqui, mas para que a gente entenda, fica mais fácil. Eles estavam dizendo para os gentios que se vocês querem ser filhos de Abraão, como nós somos, se vocês querem fazer parte da aliança de Deus com Abraão, vocês precisam se submeter a todas as exigências da lei. Acho que todo mundo entendeu até aqui, não é isso? E aí Paulo está combatendo isso dizendo, meus amigos, meus irmãos, ele vai usar uma metáfora aqui, por isso que ele diz, falo como homem, não é? Ou falamos como humanos. E o exemplo dele é justamente de um pacto, não é? Você vai ter aí, por exemplo, na sua versão, a minha está um pacto, pode ser que tenha alguma palavra diferente, alguma outra versão aí além de pacto, aliança, né? Pode ser que tenha aliança, e todas essas palavras, na verdade, elas são uma tradução aproximada do termo no grego, que é diateke, que é um trato, é realmente um pacto feito, não é isso? Diateke é um termo, inclusive, do primeiro século legal, um termo legal para descrever uma aliança, um pacto selado. Assim eram feitos acordos, né? Por exemplo, acordos de terra, acordos de casamento, esse tipo de movimento legal era chamado de diateke, é a expressão que Paulo vai usar, então guarde isso. E ele vai dizer, um diateke, ou um trato, ou uma aliança, ou um pacto, ele diz, uma vez ratificado, não pode ser desfeito, porque era assim, né? Hoje em dia pode, né? Hoje em dia pode, naquele tempo não. Uma vez feito o pacto, uma vez feito a aliança, uma vez feito o acordo, o arranjo, ele não poderia ser desfeito. Fechou. Pense bem antes de fazer, porque uma vez feito, não poderia se voltar atrás. E qual é o argumento de Paulo? Portanto, versículo 16, a promessa feita a Abraão, isso aqui é importante, e a sua, na minha versão, semente, né? E a gente vai ter algumas traduções aí para a palavra, que eu vou voltar a ela. E a sua semente, ele não lhe disse, as suas sementes, como se referindo a muitos, mas a um, a tua semente, a qual é o Cristo. Pois então, o argumento é esse aqui, o primeiro argumento de Paulo, é que havia um pacto de Deus com Abraão, e o pacto não se desfaz. Uma vez feita a aliança não é desfeita. E aí ele vai dizer, mas a aliança de Deus com Abraão não foi as suas sementes, né? E por que está na verdade, essa variação na tradução? Porque a palavra no grego é espermate, que vem de esperma mesmo, como nós entendemos hoje, né? Que significa descendência. A palavra esperma no grego é coletiva, não é isso? É coletiva, significa descendência, geração. Não é sobre uma única pessoa, é sobre a continuação.
não é isso? Sobre as descendências que viriam. Essa é a expressão no grego, e aí vai ser traduzido de muitas maneiras, mas eu preciso que a gente salve isso aqui na nossa cabeça. É coletivo o termo. A semente é coletiva, a tua semente é uma expressão coletiva, não se usa semente para um indivíduo, e sim para descendências, gerações que virão, que descendem daquele indivíduo. E ele diz assim, a promessa não foi feita a Abraão e a sua semente. Não é isso que está escrito aí? Ele não lhe disse as tuas sementes, mas disse a tua semente. O que ele está dizendo para os judeus? Ele está combatendo, não é um discurso. Ele está dizendo assim, a promessa de Abraão não foi feita a várias descendências, a vários povos, a várias famílias, né? Como se houvessem famílias distintas e todas essas famílias distintas fossem o alvo da promessa. Eu vou dar um exemplo aqui, em Timbó, existem muitos sobrenomes, não é? E muitas vezes a gente identifica as pessoas pelo sobrenome, não é assim? Aqui na igreja a gente fala, os Clabundes, né? Já sabe que está falando da família do André. Qual outro sobrenome conhecido aqui? Azevedo. Azevedo? Mas ninguém fala os Azevedos aqui, né? Eu nunca ouvi falar. O teu é o que, Evandro? Lenze, né? Os Lenze, não é assim? Os Kunen, né? Dos Kunen, esse sobrenome identifica as famílias, não é? O que Paulo está falando é que a promessa feita a Abraão não foi uma promessa às famílias, mas a uma única família. Não é isso? Ele vai dizer aqui, portanto a promessa foi feita a Abraão e a sua semente, e a sua descendência, não as suas descendências. Porque o que Paulo está querendo combater? Justamente que os judaizantes, esses cristãos judeus, estavam insistindo que haviam dois povos, os judeus, né, os eleitos, né, em Abraão, e os gentios, como se os gentios fosse uma categoria menor e que precisava, para fazer parte da família de Abraão, se tornar judeu. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo isso? E aí o que Paulo vai dizer? A promessa a Abraão não é a famílias, mas a uma única família. E o que Paulo quer dizer com única família? Ele vai continuar aqui. As tuas sementes, como se referindo a muitos, mas a tua semente que é... O que está na tua versão? Cristo. Então, o argumento de Paulo não é que Jesus é a semente de Abraão e que é em Jesus que a aliança se cumpre. O que Paulo está dizendo é que todos os que estão no Cristo, esses fazem parte da família de Abraão. E é uma família constituída de judeus e gentios? Não, é uma única família. Você não precisa se submeter à guarda da lei, à Torá, às exigências do Antigo Testamento, para você ser filho de Abraão. Para você ser filho de Abraão, filho da fé, herdeiro das promessas de Deus feitas a Abraão, você precisa simplesmente depositar a sua fé na semente de Abraão, que é o Cristo. Uma vez isso sendo feito, você se torna semente de Abraão, você se torna descendência de Abraão, você se torna filho de Abraão pela fé. Poxa, bonitão. Tem gente que está olhando com uma cara assim, Se você não está achando isso bonito, mano, eu não sei o que eu posso fazer para você achar. Paulo está dizendo para aqueles cristãos daquele primeiro século que não precisava guarda de nada, porque a promessa que foi feita a Abraão foi feita pela fé. E é pela fé que nós nos tornamos descendência de Abraão, o povo da aliança. E aí você vai dizer, mas o que isso muda na minha vida, né? O que muda é eu saber que eu sou primo em não sei quantos graus de Abraão. Muda é que, no decorrer da leitura, você vai ver que os descendentes de Abraão hão de herdar o mundo em Cristo. É muito mais do que ir para o céu. Eu quero ir para o céu. É muito mais do que isso. É sobre uma transformação da criação de Deus, uma criação decaída, que está realmente escravizada pelo pecado, um livramento, uma libertação, e ela será entregue aos descendentes de Abraão, porque a promessa de Deus a Abraão foi que ele suscitaria uma família e que ele daria uma herança, não é isso? Vamos continuar lendo? Não sei se você está me acompanhando. Se você dormir,
paciência, né? Eu espero que você não durma. Versículo 17 diz assim: isto, pois, digo, o pacto ratificado previamente por Deus no Cristo não pode ser anulado pela lei. Olha isso que interessante. A qual chegou 430 anos mais tarde. Nem tampouco pode invalidar a promessa, porque se a herança é mediante a lei, então não seria mais mediante a promessa, mas Deus deu a Abraão mediante a promessa. O argumento de Paulo é assim, como se houvesse aqui uma discussão, né? Na verdade, essa técnica de argumento do primeiro século é chamada de diatribe. Ele mesmo cria o questionador e ele mesmo responde. E é como se um judeu dissesse assim: não, você está dizendo que então a aliança é só através da fé, como foi com Abraão, e a lei? Qual a serventia da lei, afinal de contas, né? A lei então não sela nenhum pacto, não faz nenhuma diferença. E a primeira resposta de Paulo vai ser: a lei veio 430 anos depois do pacto. E como ele já disse no início que uma vez selado o pacto, a aliança, nada pode desfazê-lo, então a lei que veio depois não pode desfazer uma aliança que veio antes. Correto? O acordo foi feito, a aliança foi feita, a lei veio, nos cálculos de Paulo, 430 anos depois, e ela não invalida a promessa. E aí Paulo suscita uma segunda pergunta, né, que eu acho que qualquer um faria. Tá bom, ela entendi, ela não vai invalidar porque a promessa é anterior à lei. Mas para que ela serve, afinal de contas, então? E é realmente a segunda parte do argumento de Paulo, versículo 19. Qual é a pergunta que está aí na tua Bíblia? Então, para que a lei? É como se um judeu perguntasse, né? Para que a lei então, Paulo? Você está dizendo isso tudo? A lei não serve de nada, então? Não tem serventia? E aí o que Paulo vai dizer? Então, para que a lei? Foi acrescentada, entenda essa palavra aqui, na minha versão tá legal, é a peshita, né? Na verdade a peshita, que é essa versão que eu estou usando, é uma versão bem antiga, não é? Ela é baseada nos textos mais antigos em grego. Eu gosto dela, em alguns textos realmente fica bem mais claro. Ele vai dizer, ela foi acrescentada, então você tem uma aliança já feita, e outros elementos serão acrescentados nessa aliança, e uma delas é a lei. Então a lei não está invalidando nada, ela só está tendo uma serventia por um tempo, não é isso? É o que ele vai dizer aqui. Ela foi acrescentada por causa da transgressão, olha isso, até que viesse de novo a semente, né, o espermatos, a quem havia sido feita a promessa, e a lei foi dada mediante anjos, mas não de um mediador. Mas um mediador não é de um, mas Deus é de um. Calma que eu vou explicar isso. O argumento de Paulo aqui no segundo aspecto é que a lei foi dada depois e ela teve uma utilidade, que foi salientar a transgressão. Isso que está escrito aqui. Ela foi acrescentada por causa do quê? Da transgressão, não é isso? Em algumas versões, por causa do pecado. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. Cara, isso aqui é evangelho puro, sem nenhum tipo de acréscimo teológico medieval romano posterior. É teologia do primeiro século isso aqui. Ele vai dizer o seguinte: ela foi acrescentada por causa das transgressões, por causa do pecado. Porque mesmo Abraão era um pecador. Deus faz uma aliança com Abraão, a aliança vai ser cumprida por Deus, ela não pode ser anulada, mas tem um problema, e o problema é o pecado. O pecado tanto de Abraão quanto do povo que seria descendente de Abraão. Então, para que a lei ela foi acrescentada? Para salientar a transgressão, para que os descendentes de Abraão entendessem que havia um problema no homem, o pecado, a transgressão, a quebra da própria aliança, que isso vai acontecer na história de Israel inúmeras vezes. Quantas vezes Israel se voltou para a idolatria? Quantas vezes Israel se esqueceu de Deus? Você lê o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é permeado por essas histórias terríveis, dramáticas, né? Em que o povo realmente acaba se afastando a ponto de ser levado para o exílio depois, porque realmente abandonaram a aliança de Deus com o povo. Mas Deus não abandonou a sua aliança.
Então, que fique claro nos termos paulinos que Deus fez uma aliança apesar da iniquidade, apesar do pecado, apesar da transgressão do homem. E para que o homem tivesse consciência da sua pequenez e limitação, Deus vai dar a lei. Por quê? Como diz em Romanos, eu não querendo forçar o texto, se não houvesse lei, não haveria consciência do pecado. Correto? Você está dirigindo aqui em Timbó, e aí você vai e vira à esquerda. Só que ali não pode, mas não tem placa. E aí te multam. E aí você recorre. Como? Não tinha placa. Como eu vou saber? Essa você ganha. Ganha não, né? Ganha, né? Se tudo correr bem, né? Se tudo correr legal, você ganha, porque você não foi avisado. O ponto de Paulo aqui, antes da lei, não havia consciência da transgressão. E a lei serviu para acentuar, para acender o fato de que o homem é transgressor. Amém? Amém. Alguém aqui tem coragem de dizer que não é? Quem não é pecador aqui? Levante a mão, por favor. Se você levantar, você peca. Então acabou aí, né, a tua imunidade, né? Levantou a mão, pecou. Porque o próprio João vai dizer, aquele que disser que não tem o pecado é mentiroso, né? Mentiroso, mente, está mentindo. Só não se engana, né? Então a lei teve uma utilidade, não foi anular a promessa, foi salientar que o homem era limitador e por isso somente Deus selou. Porque só ele poderia selar a promessa feita, o pacto, a aliança. Porque se Abraão passasse, assim, que validade teria, visto que Abraão, como pecador, poderia em qualquer momento abandonar a aliança, transgredir, embora não o tenha feito, mas Israel fez, não é? Então ele dá o primeiro realmente aspecto da aliança, que foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse a semente, a qual havia sido prometida a Abraão. E a lei foi dada mediante a anjos. Então, a semente chegou. Quem é a semente? O povo, né? A descendência de Abraão, que está realmente construída em cima do alicerce de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias de Israel. Essa é a semente de Abraão que Deus prometeu lá no início. A tua semente, né? Na verdade, Deus chega a falar para Abraão no capítulo 18, dizendo assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é isso? Então ele não está se referindo somente ao Israel geográfico, mas ele está se referindo a algo muito maior, muito mais intenso. Inclusive a herança, né? A herança que Deus promete, que é a terra. Depois da terra conquistada, você começa a ler nos Salmos que ela se desdobra para todas as nações. E de uma promessa de que o descendente de Davi seria rei de toda a terra, de todo o mundo. Uma família seria constituída em cima do Messias de Israel, e é uma família mundial. Crentes de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Não é isso que é prometido lá em Atos? A gente estudou Atos. Por que eles falaram em línguas, gente? Para pregar a todas as nações. Eles pregaram às nações. E as pessoas começam a se converter em outras regiões, não é? A gente vai ter igreja em Roma, a gente vai ter igreja no mundo grego, a gente vai ter igreja na Europa, na Ásia, e aí Deus começa realmente a cumprir a sua promessa de que levantaria para Abraão uma família constituída de povos, línguas e nações de toda a terra. Essa família chegou, vai dizer Paulo. Essa família é a semente. No Cristo, ela na verdade está sendo construída por conta de uma promessa feita a Abraão. O que mais ele diz aqui? Não se enfade, né? Venha comigo. Ele diz assim: e a lei foi dada mediante anjos, por mão de um mediador. Se você ler Deuteronômio 33, versículo 2, você vai ver que tem a citação de que Deus, quando dá a lei, ele está cercado de uma miríade de anjos, né? Então, Paulo não está dizendo que a lei é ruim ou alguma coisa como se, não foi Deus pessoalmente que deu a lei, foram os anjos, hein? Então Deus nem estava envolvido nisso. Não é esse tipo de coisa. Ele está dizendo, sim, a lei é importante, a lei teve sua função, a lei teve seu papel, ela foi entregue por anjos, não é? E anjos no sentido de que era uma autoridade vindo do céu. Esse é o argumento aqui. Ela foi entregue por anjos. Mas, ao 20,
foi entregue por anjo na mão de um mediador, mas um mediador não é de um. Esse é um texto, na verdade, um versículo bem estranho, né? E as versões tentam facilitar, mas ele continua esquisito. Diz assim, mas, versículo 20, mas um mediador não é de um, mas Deus é um. O que ele quer dizer com isso, né? Bem curto, né? Mas o mediador não é de um, mas Deus é um. Pois então, Israel era só um, mas um povo que descendeu de Abraão e que estava agora exigindo que os gentios se convertessem ao modo de vida judaico, correto? Para a justificação, para a salvação. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a lei foi dada pelos anjos a Moisés, não é? Que era mediador de um povo. Porque não era a intenção de Deus, nesse tempo, de revelar a sua salvação a todos os povos, mas a um povo em específico. Esse era o plano, essa era a trajetória. Deus revelou a sua lei a um povo através de Moisés, correto? Um povo. Na verdade, se você lê o Antigo Testamento, as exigências para que Israel não se misturasse com as outras nações é o tempo inteiro. A dieta, por exemplo, o que eles não podiam comer era para não ter comunhão com pessoas estranhas, né? E a purificação, por exemplo, o cerimonial de purificação, caso eles tivessem contato com pessoas que não fossem judias, era extremamente exigente. Então, nesse período em que Deus entrega a lei a Moisés, era para realmente cercar Israel, tolhi-la de se relacionar com outros povos. Por quê? Porque havia necessidade da lei acender o pecado, criar uma consciência do homem, para que depois trouxesse a solução, que é o Cristo. Ele vai dizer assim, mas foi entregue a um mediador, não é? E Deus é um. O que ele quer dizer com Deus é um aqui? Porque termina assim, né? E Deus é um. O que tem Deus é um a ver com isso? E tem gente que acha que Paulo aqui deu uma alucinada, né? Não, ele aqui perdeu o argumento, realmente não faz sentido. Agora abra comigo em Romanos 3:30. Tá com a sua Bíblia aí? Logo depois, né? O que diz aí? Porque Romanos tem realmente desdobramento da teologia de Gálatas. A minha versão está assim, porque Deus é um, que justifica mediante a fé os circuncisos e mediante a mesma fé os incircuncisos. O que Paulo está dizendo? Deus é um, não é? E esse Deus que é um, ele justifica tanto os circuncisos quanto os incircuncisos, tanto os judeus quanto os gentios. Vamos retornar aqui ao argumento de Gálatas. Deus revelou a sua lei a Moisés, um mediador, não é? Somente ele. Mas o Deus que é um, é o Deus que agora justifica tanto os judeus quanto os gentios. Quando a lei foi dada, ela foi dada para um mediador, que justificava um povo, que era somente uma família exclusiva ali geograficamente e geneticamente, sangue de Abraão. Mas agora, Deus é um, Paulo está dizendo, é um que justifica tanto os circuncisos quanto os incircuncisos, tanto os judeus quanto os gentios. E, na verdade, essa é a grande mudança, o grande salto que Paulo dá para o que era compreendido para o judeu. Porque você pensa como um judeu, como assim? A lei não tem validade, né? A lei não vale mais. E Paulo vai dizer, não, ela valeu sim, ela teve sua utilidade por um tempo. Mas agora, o Deus que é um, justifica tanto gentios quanto judeus pela fé e não pela lei. Ah, mas a lei não teve serventia? Teve. Dizer que nós éramos transgressores e que a aliança ela é única e exclusiva de Deus para com Abraão e a sua semente, isso é o povo de Deus construído sobre a pessoa de Cristo Jesus. Amém? Amém. Quem não está entendendo não precisa dizer amém não, só quem está, tá? Quem não está, ore para que o Espírito Santo dê discernimento. E aí ele vai dizer aqui, no versículo 21, portanto, a fé é contrária a Deus, ou contrária à promessa de Deus, de modo algum. Porque se houvesse sido dada uma lei que pudesse dar vida
a justiça teria sido, em verdade, mediante a lei. Então, a lei é ruim? Não. Jesus mesmo disse que ele veio para cumprir a lei, não para revogá-la. Não é? A lei é boa, mas ela teve uma utilidade em um período do tempo da revelação de Deus, acender o pecado. Agora ela não é mais válida, porque a justificação é pela fé, porque o Deus que é um justifica tanto os gentios quanto os judeus pela fé. E aí ele diz, né, o versículo que nós lemos aqui, porque se houvesse dado uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria por ela, mas a lei não pode dar vida. Porque, se você ler os escritos paulinos, por que a lei não pode dar vida? Porque todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Nós vimos isso semana passada. Porque se você não cumprir um tio da lei, você é maldito. Isso que o Deuteronômio diz. Então, a lei é boa, mas ela é muito exigente para pessoas como nós, pecadores. Então nós não vamos cumpri-la. E no final da história ela não pode gerar vida. Porque o único que pode gerar vida é a salvação em Cristo Jesus, descendência de Abraão, o descendente de Abraão, a semente de Abraão, que justifica o homem. Então, é como se Paulo estivesse dizendo para os Gálatas assim, vocês querem voltar para isso? Vocês querem voltar para a lei? A lei não produz vida mais. Ela teve sua serventia em um determinado momento, mas não tem mais. A justificação agora, a promessa feita a Abraão agora, é através da pessoa de Jesus. Olha só, a gente falou disso semana passada, como a gente muitas vezes acha que a salvação ou a justificação, ou o que nos faz justos, né? Num português bem popular, o que nos faz justos diante de Deus é a nossa performance, né? É o quanto a gente consegue ser bom, fazer coisas boas, como se isso fosse um fator justificador. E a lei era semelhante a isso, né? Porque era sobre performance, era sobre fazer coisas, cumprir regras, não é isso? Mas o que Paulo está falando que não é mais. Não tem o que a gente possa fazer que faça com que a gente seja digno da salvação. Não há. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, fazer o bem ao maior número de pessoas do mundo, entregar o seu corpo para ser queimado em nome de uma causa, morrer em nome de uma causa. Nada disso te faz digno da salvação. Nada. Porque mesmo que você seja 99% da sua vida justo e falhar em um, você não merece. Você não é merecedor. E aí, como que a gente faz então? Através da fé no Filho de Deus, Jesus. Tem gente que tem dificuldade em entender isso. Eu já contei essa história, vou contar mais uma vez. Eu estava fazendo evangelismo em Chapecó, aí sentei do lado de um senhor, né? E aí comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou, não, pode parar, que eu não concordo não. Eu disse, você não concorda com o quê? Eu nunca fiz nada de errado, ele disse. Nunca fiz mal a ninguém. Aí eu vou para o inferno. Mas a pessoa que fez um monte de porcaria, né, só aprontou, no último minuto da vida dele, ele recebe Jesus, aí ele vai para o céu. Né? Desse jeito que ele falou, isso está errado. Aí eu falei, vou contar uma história para você. Uma história bíblica, né? Contei a parábola do senhor que sai para empregar as pessoas, né? E ele contrata 6 horas da manhã um grupo para trabalhar na sua videira lá, colher as frutas lá. E aí ele promete um pagamento, né? Ele ia dar 1 denário para cada um, que valia realmente um valor alto naquele tempo. Aí ele volta depois, meio-dia, contrata mais trabalhadores. Só que dessa vez ele já não combina mais nada, né? Vamos trabalhar, se quer trabalhar, o pessoal está na praça lá esperando. Aí ele volta 5 horas da tarde, pega mais trabalhador e volta faltando 1 hora para terminar o expediente, né? E contrata mais trabalhadores. Na hora de pagar, eu contando isso para o senhor, né? Ele falou, na hora de pagar, o pessoal que foi contratado primeiro foi por último na fila. Eles foram por último. O dono da terra resolveu pagar aqueles que ele contratou no final do dia. E aí ele dá 1 denário para eles. O cara trabalhou só 1 horinha, ganhou um salariaço, né? E aí os que foram contratados no início do dia falaram, pô, se eles ganharam 1 denário trabalhando 1 hora, imagina a gente que trabalhou o dia todo. Vamos arrebentar, né? Só que chegou na hora deles, eles também receberam 1 denário. Eu contando para aquele velhinho, né? Não tão velhinho, não sei, quase um velhinho. Aí eu falei, o que eles fizeram? Reclamaram, né? Pô, a gente trabalhou o dia inteiro.
e recebeu a mesma coisa que eles receberam, com 1 hora de trabalho. Aí o Senhor falou nessa hora, está vendo? Está errado. Ele falou, está errado. Eles trabalharam mais e receberam a mesma coisa que eles trabalharam só um pouquinho. Aí eu falei, tu sabe qual é a resposta daquele senhor? O dinheiro não é meu. É o que a parábola fala. O dinheiro não é meu. Se o dinheiro não é meu, eu não posso pagar do jeito que eu quiser. Eu decidi pagar igual. Não foi o combinado com vocês? Foi. Eu deixei faltar alguma coisa? Não. Então, se eu quis abençoá-los, qual o problema? O dinheiro é meu. E aí o velho falou assim, se o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Eu falei, pois é, a salvação é dele. É ele quem salva. E se ele decidiu salvar pessoas que não merecem ser salvos, nós vamos reclamar? De maneira alguma. Ficaremos felizes, porque no que depender de nós, ninguém será salvo. Ninguém será salvo. Ninguém tem condições de ser salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. A salvação não é pelas obras da lei. A salvação não é pela exigência da lei. A salvação é pela fé. A salvação é justamente sobre aquele que confia nas promessas de Deus, que reconhece Jesus como Messias, Senhor e Salvador da humanidade, submete a Ele, esse é salvo. A Deus. Mas eu sempre fiz coisas boas, não importa, a salvação é minha, filho. Não conte com isso para ser salvo, mas realmente conte com a promessa, com o pacto, com a aliança que Deus fez com Abraão, de que todas as famílias seriam salvas ou seriam abençoadas, né, através da sua semente, isso é, o Cristo. Amém? Amém. Poxa, isso é ótimo, isso é lindo. Mas a minha pergunta para você é, você já se submeteu a esse Cristo? Porque se isso não aconteceu, você está debaixo de maldição da lei. Você está dependendo da sua performance para agradar a Deus. Isso não vai dar certo. Eu vou continuar aqui, senão eu começo a pregar, né? Eu não estou pregando, né? Eu estou só expondo, né? E ele diz aqui, né? Versículo 22. Mas a Escritura, ou a Torá, né? Ou a lei, encerrou tudo sob o pecado. Falei sobre isso, né? Para que a promessa, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Não é isso? A lei era sobre o pecado, a transgressão. Ela acendeu isso, ela passou o marca-texto, né, na transgressão. Nós não conseguimos cumprir a lei, nós somos pecadores. E ele precisava realmente disponibilizar uma solução para isso. E a solução vem no versículo que nós lemos. Vou ler de novo 22, saliente aí, marque na sua Bíblia, passe o papel aí. Mas as Escrituras encerrou tudo, ou a lei encerrou tudo sob o pecado. Encerrou porque eles estavam aprisionados, presos, enjaulados, não é? Na condição de pecador. E ele vai dizer, mas, 22 ainda, a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que a promessa, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse concedida para quem? Para os bons? Creem. Para os que o quê? Creem. Creem em quê? Cristo. A promessa. E a promessa, em que é a promessa aqui? Filhos tão grandes como as estrelas do céu. A herança, né? A promessa foi essa. A herança, que era realmente a terra de Israel, mas que depois teve um desdobramento para todas as nações, não é? Ela é, na verdade, sobre os que creem na pessoa de Jesus, o Cristo. 23. Falta um pouquinho, né? Mas estamos acabando. Mas antes da vinda da fé, a lei nos guardava enquanto estávamos confinados para a fé que haveria de ser revelada. Havia uma fé que seria revelada, não é? Uma pistis é o termo em grego. Uma fé seria revelada. Enquanto ela não era revelada, o que a lei era para nós? É o que Paulo fala. Qual a palavra que está aí? Aqui está escrito 23, mas antes da vinda da fé, a lei nos guardava. Aqui está assim, nos guardava. Tem alguma outra tradução aí? Tutores, né? Mas na verdade a palavra no grego é paidagogos. E o que era um paidagogos?
não era um mestre ou um professor, era um escravo que levava os filhos do seu senhor até a escola. O pai da Gogos fazia isso, pegava os filhos, levava até a escola e depois trazia os filhos de volta para impedi-los de se meter em algum problema. Era um pai da Gogos. O que Paulo está dizendo sobre a lei? Que a lei era para nós um pai da Gogos. Era uma babá. A lei era uma babá que impedia Israel de se meter em problema até a vinda da fé. Pô, olha só isso, cara. A lei salva. Salva o quê, cara? A lei era só uma babá que ficava cuidando de vocês, impedindo vocês de serem mais iníquos ainda. Porque haveria de ser revelada uma fé, a fé na pessoa de Jesus. Então, do que adiantaria a fé em Cristo se não houvesse a consciência de pecado? Nada. A gente simplesmente ia dizer que não precisava de salvação. Mas a lei foi realmente esse tutor, essa babá que nos guardou, né? Ele está se referindo ao povo de Israel, né? Mas nos guardou até que a fé verdadeira fosse revelada. Uma vez sendo revelada a fé verdadeira, o que acontece com esse tutor? Não serve mais, vocês já cresceram. Vocês já não são mais crianças que precisam de babá. Vocês são grandes agora. Vocês cresceram, a fé foi revelada. Por isso a babá agora não tem mais serventia. É o que ele vai dizer. De maneira, 24, que a lei tem sido nosso guia até Cristo, ou até a nova fé, ou até a semente, para que fôssemos justificados pela fé. A babá não é mais útil. Nós crescemos, agora a nossa justificação, ela vem pela fé. 25. Mas uma vez vinda a fé, não estamos mais debaixo de tutores, não estamos mais debaixo de babás, não estamos mais debaixo dos paidagogos, né? Portanto, 26, estou correndo agora porque eu sei que a hora está voando, né? A gente não faz até de madrugada, não? Tá tão bom, né? Pelo menos eu estou adorando, assim. Tá tão bom. Vamos esticar, né? Portanto, todos vós... Pô, isso aqui é lindo. Os 4 últimos versículos, assim. 4 últimos. Vou dizer uma coisa para vocês de ler isso aqui. Ô, pastor, tu enrolou tudo. Tá bom, me desculpe. Mas os 4 últimos versículos é realmente a conclusão de todo o argumento paulino. Tudo. Se você quiser, você não leia tudo, se está muito difícil. Você lê os 4 últimos, que ele vai concluir o que ele disse. E eu vou ler aqui para vocês. 26. Portanto, aos Gálatas, né? Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não são só os judeus, não é só a lei. Todos vós sois filhos de Deus, sois semente de Abraão, sois descendência, família de Abraão, pela fé em Jesus. 27. Porque os que foram batizados no Cristo, do Cristo foram revestidos. Pô, cara, isso é uma coisa que, sabe, a gente trate de maneira, eu diria, de maneira menor do que o texto bíblico. Sabe o que ele está falando para aqueles Gálatas? Ele está dizendo que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. E ele vai dizer, e os que foram batizados em Cristo se revestiram dele. Sabe o que significa? Significa que aqueles... Por que aqueles foram batizados? Peraí, pastor, então quem vai ser salvo é quem for batizado? Não, peraí. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todo que foi salvo é batizado. Porque o batismo é como você se reveste de Jesus publicamente. É como se você tirasse a sua roupa transgressora e vestisse uma roupa nova, que realmente demonstra publicamente que você pertence a Jesus. Pô, isso é top. A gente, quem sabe, diminui muito o significado do batismo para a teologia do primeiro século. O batismo é o revestimento de Cristo no crente. Olha o que ele vai dizer. Porque os que foram batizados no Cristo, do Cristo foram revestidos. Revestidos. A roupa não é mais aquela suja. Não é a roupa marcada pelo pecado. Não é a roupa que a lei aponta a transgressão, as manchas, não é? É uma roupa nova. É uma roupa, na verdade, que demonstra a branquidez realmente da santidade de Jesus. O quão Jesus é santo através das nossas vidas. É como nós somos justificados.
É o batismo dos que creem e que são revestidos da pessoa de Cristo. O que ele diz no 26? Pô, aí fechou, né? Não há, pois, mais judeu nem gentio. Vocês esqueçam isso. Não tem mais judeu, gentio. Não tem mais separação. Não é um argumento do início da semente que a gente leu, não é? Que não é sobre uma semente, né? Como se, ou melhor, não é como sobre duas sementes, dois povos distintos, é sobre um único povo que Deus está construindo, está constituindo. Não há, pois, judeus nem gentios, nem escravo nem livre. Não há mais homem ou mulher, na verdade está varão, né? Nem varão nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Se vós sois de Cristo, então sois o quê? Semente de Abraão. Vocês são de Cristo, vocês estão em Cristo, batizados, revestidos pelo Messias, então vocês são descendência de Abraão. Não é sobre Israel, não é sobre guarda de lei, é sobre a fé revelada no Filho de Deus, o Messias. E se vós sois de Cristo, então sois sementes de Abraão e herdeiros do quê? Da promessa. Qual promessa, gente? Que nós somos herdeiros? Da terra. Da terra. Vou dizer uma coisa, de repente você vai ficar triste. Você não vai para o céu não, filho. O céu vem para cá. E Deus habitará com a sua igreja em uma criação regenerada, transformada pela obra salvadora de Jesus, o Cristo. Amém? Amém. Eu estava conversando um dia desse com a Dani e o Manolo, eles contaram de uma viagem. Na verdade, antes deles contarem da viagem, eu que citei, né? Eu falei que, eventualmente, quando eu fico muito estressado, funciona para mim, né? Eu vejo um canal que são só imagens da Suíça. Porque a Suíça é bonito pra caramba, mano. Pelo menos pelo vídeo, né? Eu nunca fui. E eles põem, às vezes, um drone, né? E fica filmando aquelas paisagens lindas, assim. E eu fico, mano, isso é muito bonito. E aquilo me dá uma acalmada, né? E eles foram na Suíça. Aí a Dani contou a história, posso contar aqui a tua história, né? Que eles subiram num bondinho, não é isso? E aí o bondinho parou em um lugar e eles viram como aquela paisagem era linda, assim, a coisa, né? Estonteante, né? E aí a Dani comentou com o Manolo assim, caramba, será que o céu é assim, né? Será que tem coisa mais bonita do que isso aqui? E eles, na verdade, já estavam satisfeitos pela beleza da paisagem. Só que o bondinho subiu mais. E eles descobriram que tinham paisagens mais bonitas do que aquelas primeiras, que deixou eles sem ar. Pô, top, né? A nova criação é algo absurdamente apaixonante, estonteante. Não é sobre ir para o céu de maneira filosófica, platônica. É sobre o céu vir para cá e regenerar essa terra e transformar em algo inimaginável e entregar como herança para aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Isso é lindo demais. Me desculpe a demora, mas eu me perco nessas promessas.